Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das características de Deus. Na Bíblia está escrito que Deus é bom. Deus, ele não é bom como nós. Nós, às vezes, fazemos coisas boas, mas nós somos capazes de fazer coisas ruins também, como mentir, desobedecer, ter inveja, brigar. Deus é sempre bom. Isso significa que a bondade dele é pura, é a mais verdadeira que existe. Ele não é capaz de fazer nada de ruim, nem de pensar, nem de falar nada de ruim. Ele é sempre perfeitamente, as ações dele são sempre perfeitamente boas. E por causa disso, Deus é sempre puro. Então, se não existe maldade nele, não existe impureza, não existe nada de errado. Aqui o livro trouxe a imagem de uma aliança de ouro, porque da mesma forma como Deus é puro, o ouro, quando ele é refinado para fazer uma joia, ele também é totalmente puro, sem nenhum tipo de sujeira. Então, aqui nós temos apresentada a pureza de Deus. Deus também é luz. Ele não precisa da escuridão e nem existe escuridão nele. Ele não precisa se esconder, não existe nada em Deus que seja ruim, que ele precise ocultar, às vezes, como nós fazemos. Quando nós fazemos algo errado, nós escondemos as outras pessoas. Deus, ele é luz, ele ilumina tudo, tudo é claro, tem clareza, tem tudo na presença dele é revelado. E Deus também é santo. Então, como Deus é puro, ele é luz, ele é sempre bom, isso significa que ele é separado do pecado. Deus não consegue ficar na presença do pecado, porque ele é tão bom, ele é tão justo que não existe como ele suportar, tolerar o pecado. Então, existe algo que nos separa de Deus, né? Que é o nosso pecado. Se nós não somos sempre bons, então, e Deus é sempre bom, e ele não consegue ficar perto do pecado, nós estamos separados dele como se existisse um muro entre nós. Então, não há pecado onde Deus está. Se há pecado na gente, então nós não conseguimos ficar na presença de Deus com esse pecado. E por causa disso, muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós estamos na escuridão. Se nós ficamos na escuridão, nós muitas vezes, apesar de termos o pecado e estarmos na escuridão por causa do pecado, nós não conseguimos enxergar ele direito. Pensa só quando você entra no quarto escuro, que está com a janela fechada, com a porta fechada. Você não consegue enxergar as coisas dentro desse quarto, né? Tudo fica meio, você não sabe onde você está andando, você não sabe se você vai trombar em alguma coisa, porque você não consegue enxergar direito. Da mesma forma é quando nós temos pecado. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar a nossa verdadeira situação, o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Então, nós precisamos que a luz de Deus chegue na nossa vida, né? Que Deus lance a sua luz na nossa vida, para que nós possamos enxergar o nosso pecado. E quando nós enxergamos o nosso pecado, nós vemos que dentro de nós existem muitas coisas feias. É como esse quarto aqui, que no escuro, a gente não podia, uma pessoa que entrasse nesse quarto aqui, se ele tivesse escuro, provavelmente não ia ver essas teias de aranha, o quadro, o lixo e tudo abandonado assim. Mas quando a luz entra no quarto, a gente é capaz de ver todas as coisas desorganizadas, feias, mas que tem dentro do quarto, que estão sujando e deixando o quarto feio, né? Então, nós precisamos que a gente tenha a luz de Deus na nossa vida para que a gente possa ter o nosso pecado revelado e para que nós possamos realmente ver que nós não somos bons o tempo todo e que nós precisamos de Deus. E como Deus é santo, então, e ele não pode ficar perto do pecado, esse pecado, existe algo nele que faz com que Deus fique irado, porque Deus não gosta da maldade, não gosta do pecado. E por causa disso, nós merecemos o castigo. Na Bíblia está escrito que o castigo do pecado é a morte. E
E por causa disso, nós teríamos que morrer e estar para sempre separados de Deus. Mas existiu uma pessoa que não pecou. Na Bíblia está escrito que todos pecaram. Todos. Então, até a pessoa mais legal e mais gentil que você conhece também já pecou. A única pessoa que não pecou foi Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, ele tem as mesmas características de Deus. Ele também é sempre bom, puro, ele também é luz e ele também é sempre santo. E ele foi o único que, por causa de nunca ter cometido um pecado, poderia se apresentar diante de Deus e decidir pegar o nosso pecado sobre ele, para poder receber o castigo que deveria ter sido nosso. Então, Jesus fez isso. Todos pecaram, mas Jesus morreu na cruz por nós, levou o seu pecado, o nosso pecado, sobre si. E agora, o que nós precisamos fazer para termos os nossos pecados perdoados e não sofrer o castigo da morte é confiar em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. Então, além de nós entendermos, vermos que nós temos pecado no nosso coração, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus e confiar em Jesus. Seguir a Jesus e tentar ser como Ele. Lá na Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, Jesus é santo. E aqui Pedro está dizendo que nós temos que nos tornar santos da mesma forma como ele era, em tudo que nós falarmos, fazermos e pensarmos. Porque nós temos que tentar ser iguais a ele. Nós somos humanos e nós sabemos que é impossível para a gente ficar sem pecar. Nós não vamos aqui, nessa vida, na Terra, ser completamente santos como Jesus foi. Mas, para tentar ser igual a Jesus, nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que resistir ao pecado e tentar nos afastar dele sempre. E nós temos que também nos arrepender todas as vezes em que nós pecarmos, para que a gente procure realmente viver uma vida pura diante de Deus. Nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou falar de outras características de Deus. Eu espero que vocês guardem no coração de vocês essa mensagem e que vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe.